A Guerra do Afeganistão, 1979-1989, travada entre a União Soviética e os guerrilheiros afegãos conhecidos como Mujahedin, é lembrada como um dos capítulos mais importantes da Guerra Fria. Foi um conflito que, além de devastar o Afeganistão, tornou-se palco de uma disputa indireta entre duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Entre as diversas estratégias usadas pelos norte-americanos para enfraquecer Moscou, uma se destacou pelo seu impacto decisivo: o fornecimento de mísseis antiaéreos portáteis FIM-92 Stinger aos combatentes afegãos. Esse armamento transformou o campo de batalha, minando a superioridade aérea soviética e, segundo muitos analistas, acelerando o desgaste que culminaria na retirada das tropas soviéticas em 1989. Em dezembro de 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão sob o pretexto de proteger um governo aliado socialista contra insurgências internas. No entanto, a presença soviética foi vista pela população local como uma ocupação estrangeira. Rapidamente, os Mujahedin, uma mistura de grupos tribais, religiosos e nacionalistas, começaram uma guerra de guerrilha contra as forças de Moscou. A geografia montanhosa do Afeganistão favorecia os guerrilheiros, que podiam se esconder em cavernas e vales. Mas o ponto fraco da resistência era a superioridade aérea soviética. Helicópteros Mi-24 Hind e aviões Sukhoi eram usados para bombardear aldeias, destruir posições inimigas e garantir o controle dos vales estratégicos. Para enfrentar isso, os Mujahedin precisavam de armas capazes de neutralizar aeronaves. No início, recebiam fuzis, minas e até mísseis terra-ar mais antigos, como o SA-7 Grail, capturados ou fornecidos indiretamente por aliados. Mas esses modelos eram pouco eficazes contra os blindados helicópteros soviéticos. O apoio dos Estados Unidos à resistência afegã foi parte de uma das maiores operações secretas da CIA, a Operação Ciclone. Com início ainda em 1979, antes mesmo da invasão formal soviética, esse programa visava treinar, financiar e armar os Mujahedin através do Paquistão, que atuava como intermediário. Durante anos, os Estados Unidos enviaram bilhões de dólares em armamentos convencionais, mas a superioridade aérea soviética permanecia um problema. Foi somente em 1986 que Washington tomou uma decisão mais ousada: entregar aos afegãos um de seus equipamentos mais avançados, o míssil antiaéreo portátil Stinger. O FIM-92 Stinger era um míssil leve, portátil e de fácil operação, desenhado para ser utilizado por um único soldado. Baseado no conceito de MANPADS, Man Portable Air Defense System, o Stinger utilizava um sistema de guiamento infravermelho. Bastava mirar o lançador no alvo, travar a mira no calor emitido pelo motor da aeronave e disparar. O projétil então buscava automaticamente a fonte de calor até o impacto. Como principais características: o alcance de cerca de 4,8 km, a velocidade de até 2 vezes a do som, a capacidade de derrubar helicópteros de ataque e até aviões em voo baixo, e a operação simples, que podia ser encenada rapidamente a combatentes com pouco treinamento formal. Essas características faziam do Stinger uma arma revolucionária para guerrilhas, equilibrando a balança contra exércitos com poder aéreo dominante. O primeiro uso documentado dos Stingers no Afeganistão ocorreu em setembro de 1986. Nessa ocasião, relatos confirmam que guerrilheiros derrubaram 3 helicópteros soviéticos em poucas horas, um feito sem precedentes até então. A notícia se espalhou rapidamente entre os Mujahedin, que passaram a considerar o Stinger como uma arma milagrosa. Para os soviéticos, a introdução desses mísseis representou uma mudança drástica. De repente, helicópteros Mi-24 Hind e aviões Sukhoi eram usados para bombardear aldeias, destruir posições inimigas e garantir o controle dos vales estratégicos. O resultado prático foi redução drástica da liberdade de operação da aviação soviética, necessidade de voos mais altos, reduzindo a eficácia dos ataques, aumento no número de perdas de aeronaves e crescente moral dos Mujahedin, que viam sua luta ganhar força. Estima-se que entre 1986 e 1989, os Mujahedin tenham derrubado centenas de aeronaves soviéticas usando os Stingers. A introdução do Stinger não venceu a guerra sozinha, mas teve um efeito psicológico e estratégico profundo. O desgaste soviético, a pressão interna, o conflito tornava-se cada vez mais impopular dentro da União Soviética. O simbolismo geopolítico, o fornecimento do Stinger tornou-se um símbolo do envolvimento norte-americano e da vulnerabilidade soviética. E um precedente perigoso: a distribuição de armas tão sofisticadas a guerrilheiros levantava preocupações sobre seu uso futuro contra os próprios interesses dos Estados Unidos. Após a retirada soviética em 1989, milhares de mísseis Stinger permaneceram no Afeganistão e em mãos de diferentes grupos.
Nos anos 1990, os Estados Unidos chegaram a pagar premiações para recuperar esses equipamentos, temendo que fossem usados por terroristas contra aeronaves civis ou militares ocidentais. Esse receio não era infundado. O apoio aos Mujahedin, que incluía facções radicais islâmicas, acabaria alimentando movimentos que mais tarde dariam origem ao Talibã e até grupos como a Al-Qaeda. Assim, o Stinger simbolizou tanto a vitória estratégica dos Estados Unidos na Guerra Fria, quanto o risco de consequências inesperadas ao armar insurgências. Afeganistão. Foi um exemplo claro de como uma arma relativamente simples, mas tecnologicamente avançada, pode alterar o equilíbrio de forças em um conflito assimétrico. Para os Estados Unidos, os Stingers foram uma vitória estratégica contra a União Soviética, acelerando a retirada de Moscou e mostrando a eficácia da guerra por procuração. Para os soviéticos, significaram um pesadelo logístico e psicológico. No entanto, os mesmos mísseis também deixaram um legado perigoso: o fortalecimento de grupos radicais armados com tecnologia ocidental, cujas consequências reverberariam nas décadas seguintes, especialmente após os atentados de 11 de setembro de 2001. O caso dos Stingers no Afeganistão é, portanto, um dos exemplos mais emblemáticos da máxima: em guerras por procuração, os inimigos de hoje podem se tornar os problemas de amanhã.